Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do curso online de introdução ao SolidWorks. Hoje com o tema de desenho técnico de peças. A peça que vai ser desenhada vai ser uma peça que já é conhecida por vocês, que foi criada na sessão 3, na terceira sessão deste curso online, ou seja, esta chave de roquete. E os tópicos abordados durante a sessão de hoje estão aqui descritos nesta tabela, neste parágrafo. Ou seja, criação de vistas de vários tipos. Vamos falar do alinhamento dessas vistas. Vistas de configurações, ou seja, como vocês se devem relembrar na sessão sobre as configurações, esta chave do roquete tem 4 configurações diferentes e nós vamos representar essas mesmas configurações no desenho técnico. Depois vamos fazer, lógico, a questão da cotagem e anotações. Vou falar muito brevemente da legenda e do formato da folha. E, logicamente, não poderia fazê-lo sem falar nas propriedades da folha e do modelo. Criação de folhas adicionais, ou seja, ter um desenho com várias folhas. E a configuração das propriedades do desenho nas opções do SolidWorks. Então, passando muito rapidamente já aqui para o 3D. Esta é a peça que nós vamos desenhar, tal chave de roquete, que tem 4 configurações disponíveis. Okay? Forjada comprida, forjada curta, maquinada comprida e maquinada curta. Quando nós já temos a nossa geometria desenhada, o nosso modelo desenhado, e queremos então dar início a um desenho técnico, podemos fazê-lo de duas formas. Ou vamos a File, Make Drawing from Part, ou então vir aqui ao ícone Make Drawing from Part. O comando é exatamente o mesmo, mas o que nós queremos ver, o desenho é exatamente o mesmo. Com licença. Não estou a conseguir chegar aqui à opção, desculpem lá. Ora bem, então outra opção que também podemos fazer é exatamente vir aqui a novo ficheiro e é-nos apresentado a possibilidade de escolher qual é o tipo de documento que queremos fazer. No caso em que, quando nós instalamos o SolidWorks, aparece-nos esta caixa para selecionar o ficheiro que queremos usar, e neste caso temos que selecionar aqui o Drawing, mas à medida que formos criando templates próprios nossos, nós podemos então ativar aqui o modo avançado, onde podemos então selecionar os vários tipos de ficheiros. No caso anterior, como eu estava a fazer File, Make Drawing from Part Assembly e estava no modo básico, ele automaticamente estava a utilizar um template que está pré-definido, mas quando nós ativamos este método avançado e vamos fazer aqui a Make Drawing from Part, aparece-nos então a caixa para escolhermos o template de desenho e reparem que aqui o que nós temos são vários templates de desenho criados e só temos que escolher exatamente aquele que queremos usar. Esta estrutura que está aqui de pastas, aproveito também para explicar um bocadinho, diz respeito, basicamente eu tenho a definição dos templates, a localização dos templates, está definida nesta pasta que aqui está e a estrutura que vocês veem é nada mais, nada menos do que a estrutura de pastas que eu tenho no disco rígido. Ora, neste caso em particular vou usar um template de folha A4 e vou usar este aqui que não tem propriedades. Assim que iniciamos o desenho técnico, somos confrontados logo aqui com duas situações ligeiramente diferentes. Uma delas é termos a nossa View Palette na Task Pane ativa. Eu vou prendê-la aqui que é para ela não se fechar. Onde nos são disponibilizadas as várias vistas principais da peça que está ativa e neste caso na peça que está ativa aqui em cima. Temos a nossa área de trabalho, também é ligeiramente diferente, apresenta-nos agora uma imagem de uma folha A4, onde nós vamos então começar a compor o nosso desenho técnico. E o próprio Command Manager apresenta um conjunto de comandos diferentes, diretamente relacionados com a criação de desenhos técnicos e no que diz respeito à criação de vistas, temos o separador View Layout, ou seja, Model View, vista projetada, entre outras, e no que diz respeito à introdução de cotagem e anotações, está no separador Annotation, ou seja, dimensões, notas, balões, acabamentos de superfícies, tolenciamentos, marcas de centro e tabelas, entre outros comandos. A própria árvore de projeto do desenho técnico também é diferente e vai apresentar uma informação ligeiramente diferente ao que estamos habituados em peças e em conjuntos. Existem
duas formas principais de introduzirmos vistas no desenho técnico. Uma delas é exatamente aproveitar aqui a View Palette para arrastarmos as vistas simplesmente para dentro da folha. Okay? A outra forma é vir aqui View Layout e através do comando Model View introduzir a vista. Mas antes de introduzir a vista, quero chamar-vos só a atenção aqui também para a legenda. Reparem que a legenda neste momento está vazia, não se encontra preenchida, mas este template já tem aqui alguma parametrização que vai buscar propriedades ao ficheiro que for introduzido aqui. Ao arrastar então a vista de topo para dentro do modelo, reparem que automaticamente a vista, a legenda do desenho está preenchida com uma série de informação que foi inserida no ficheiro de peça. Já lá vamos mais à frente. Ao introduzir a vista, automaticamente o SolidWorks dá-nos a possibilidade de criar uma vista projetada da vista principal, porque aqui na View Palette está ativada essa mesma opção, Auto Start Projected View. No caso de nós não pretendermos inserir então essa vista projetada, poderemos simplesmente criar aqui para aceitar, clicar aqui no visto verde para aceitar, ou então pressionar a tecla Escape. Ora, vamos falar aqui um bocadinho então das propriedades da vista. Tal como acontece na modelação 3D, no ambiente de modelação, sempre que selecionamos alguma entidade aparecem-nos as propriedades dessa mesma entidade. No desenho acontece exatamente o mesmo. Quando nós clicamos numa vista, automaticamente aparecem-nos as propriedades da vista aqui no lado esquerdo, onde podemos ver logo na primeira opção a configuração que está a ser representada na vista. Ora, esta primeira folha em particular, eu quero representar tudo o que diz respeito à configuração forjada da peça. Então, a primeira situação que vai ser feita logo aqui é alterar a configuração da vista para a forjada comprida. Podemos ver exatamente que automaticamente a vista é atualizada para apresentar essa nova informação. A segunda situação é a orientação da vista. Nós introduzimos a vista de topo e podemos ver exatamente aqui que a vista de topo encontra-se inserida no desenho. No entanto, nós podemos sempre alternar ou alterar a orientação da vista para termos outra representação da peça. Neste caso, o que nos interessa é exatamente a vista de topo. E se nós deixarmos o rato em cima do ícone, podemos ver exatamente essa informação, qual é a vista que estamos a introduzir. Neste caso, é a vista de topo. Vou só fechar aqui para termos mais espaço no ambiente de trabalho. Ora, continuando, que outras opções é que temos? Importar as anotações do 3D, ou seja, nomeadamente todas as cotas que foram dadas a nível de sketches e de operações podem ser importadas diretamente na inserção da vista, mas nós vamos fazê-lo manualmente mais à frente. Podemos alterar a visualização da peça, que neste caso é mais notável quando passamos para o modo sombreado com e sem arestas. E podemos usar a escala da folha também. Ou seja, neste momento nós estamos a usar a escala da folha para dimensionar a vista, ou então podemos usar outra escala diferente, por exemplo 1 para 1, 1 para 2, ou seja, escalas standardizadas, ou então, se quisermos, usar uma escala que não faça parte das normas, por exemplo 1 para 3, ou outro valor qualquer, que faça com que a vista realmente fique bem centrada ou fique dentro da folha A4. Porquê esta questão da vista dentro da folha A4? Ora, porque, pura e simplesmente, se nós colocarmos vistas no lado de fora da folha, estas não vão ser imprimidas ou impressas quando nós imprimimos este desenho para um formato de papel. Okay? Ou seja, temos que ter sempre a preocupação exatamente de ter toda a informação no interior desta margem, para que, quando formos imprimir, não haja informação posta de lado. Neste caso, nós queremos usar a escala da folha para a vista. Esta escala normalmente é automática e baseada nas dimensões gerais da geometria. E o software, o SolidWorks, é que decide qual é que é a escala que vai aplicar, de forma a que a primeira vista inserida no desenho técnico caiba completamente dentro da folha. Ora,
Como poderão haver mais vistas que terão que beneficiar da escala da própria folha em si, neste momento está 1 para 5, podemos ver aqui também na legenda, nós vamos então alterar a escala da folha. Como é que vamos fazê-lo? Botão direito na folha e propriedades. E aqui temos acesso a várias propriedades da folha. A primeira propriedade é o nome, ou seja, que aparece aqui em baixo, que é o nome da folha e que neste caso eu vou alterar para forjada. Escala da folha, 1 para 2. O ângulo de projeção, primeiro diâmetro ao segundo. E, eventualmente, se quisermos alterar o formato da folha, passar de um A4 para um A3 ou para um A2, podemos fazê-lo através do Sheet Format. Okay? Se por acaso tiverem uma plotter de impressão e façam impressões fora dos standards, como algo, imprimir uma folha com uma largura de 1 metro e comprimento de 3, por algum motivo que seja necessário, podem sempre alterar esse valor aqui nesta opção. Ora, uma vez feitas todas as opções que nós queremos colocar, só preciso fazer OK e podemos ver que automaticamente a vista cuja escala estava adaptada à folha é alterada e redimensionada. A partir daqui vamos então começar a criar mais vistas na nossa folha. A primeira vista que quero criar é uma vista de detalhe aqui da cabeça. Ora, se é uma vista que quero criar, vamos então ao separador View Layout e temos então aqui o comando de Detail View. O comando Detail View necessita de um sketch para delimitar a zona à qual nós queremos fazer o pormenor e podemos ver isso mesmo pelo ícone do rato que apresenta o símbolo de sketch de desenhar um círculo, para desenhar um círculo. Vamos desenhar o círculo mais ou menos aqui nesta posição e uma vez desenhado temos então aqui a nossa vista de detalhe criada ao lado. A vista de detalhe neste momento tem um índice A, okay? E reparem que se nós não estivermos contentes ou satisfeitos com esta posição da vista de detalhe, nós podemos por simplesmente agarrar o círculo pelo centro, movimentá-lo, e ele comporta-se basicamente como uma lupa relativamente à vista de detalhe. Podemos ainda, se agarrarmos pela aresta do círculo, aumentar ou diminuir o seu diâmetro. E, finalmente, se quisermos ainda criar algum constrangimento extra e fixar esta vista de detalhe à geometria em si, podemos sempre clicar com o botão direito na linha delimitadora e fazer Edit Sketch. Ou seja, neste caso, nós estamos exatamente em modo Sketch e estamos a alterar o formato e posicionamento do círculo e permite-nos ainda, se quisermos, alterarmos o formato de círculo para retângulo, por exemplo. Ora, sair do modo Sketch. E temos então a nossa vista de detalhe criada com o índice A e está à escala de 1 para 1. Ora, vamos agora criar então outra vista aqui em baixo, uma vista lateral, onde vamos fazer uma vista interrompida. Antes de fazer a vista interrompida, temos que inserir uma vista normal. Então agora vamos usar o método, digamos, o segundo método que falei, que é através do comando Model View. Este é, digamos, o método oficial de criação e introdução de vistas num desenho técnico. Quando ativamos o comando, aparece-nos a lista dos ficheiros que estão abertos em memória, e podemos ver exatamente a chave da Roquete que está aqui aberta. Se quisermos ir buscar outro ficheiro, podemos ir buscar através aqui do comando Browse. E, uma vez selecionado o ficheiro, avançamos para a segunda caixa de seleção. Aqui podemos selecionar qual é a vista que queremos e, neste caso em particular, queremos a vista da direita. Mas com uma escala ligeiramente diferente. E vamos pôr aqui uma escala Custom Scale de 1 para 1, que é mais ou menos aqui nesta posição. Ok. Temos automaticamente a possibilidade de criar vistas projetadas e reparem que está a ser introduzida uma vista da maquinada comprida. Neste caso, como não quero introduzir outra vista, vou simplesmente aceitar e vamos alterar para a forjada comprida. Neste posicionamento não se nota porque as alterações são feitas só a nível aqui da cabeça da chave de Roquete, mas só para manter alguma consistência nesta folha que está a ser criada. Uma vez criada a vista e queremos interromper a mesma, só temos que vir aqui ao View Layout e Break. Selecionar uma vista para criar a interrupção. Então, selecionamos aqui a vista que queremos e temos dois tipos, horizontal e vertical.
Este breakline style diz simplesmente, governa qual é que é o tipo de linha ou a aparência da linha que vai fazer a vista interrompida. Okay? Neste caso temos aqui vários e o que vamos usar vai ser o de zig-zag cut. Alguns aqui para aqui, ou seja, nas regiões da peça onde não existe variação da secção. Neste caso vamos fazer ali na zona de transição e aqui na transição, na zona da pega da chave de roquete. Uma vez criada a vista interrompida, podemos agora ainda aumentar aqui um bocadinho o espaçamento entre elas, porque o que se pretende fazer aqui vai ser criar uma vista de secção da transição e outra do cabo e colocá-las exatamente aqui no meio da zona de interrupção. Então, selecionando aqui as linhas de interrupção, vamos aumentar o gap size para 35, por exemplo. Okay? Vamos falar aqui um bocadinho mais da vista interrompida. O que é que sucede? Ora, nós podemos, por simplesmente, deslocar esta linha um bocadinho mais para a esquerda ou mais para a direita para ajustar a visualização. No entanto, o que é que sucede? Ela não tem qualquer, não está fixa à geometria. E se nós, por acaso, fizermos alguma alteração radical na geometria, como por exemplo mudar o comprimento máximo da peça de 220 para 320, o que vai acontecer é que as linhas de interrupção vão sair do sítio, ou mantêm-se no mesmo sítio relativo da vista, e neste caso esta daqui já não está na secção do cabo, mas também já está na secção da transição. E este comportamento não é de todo desejável. Mas existe uma técnica que nos permite exatamente controlar este comportamento da vista interrompida. Repondo então a cota dos 220. Esta técnica consiste basicamente em aplicar uma cota entre a linha interrompida e alguma entidade da geometria, neste caso este vértice daqui. Reparem que eu estou a colocar o rato em cima deste vértice, deste ponto. Ele aparece mais ou menos nesta região, que seria a região da vista onde ele estaria se a vista não fosse interrompida. Mas o que nós temos que fazer basicamente é chegar aqui e clicar mesmo nesta zona, quando o ícone tem ali o símbolo de ponto. Vamos colocar uma distância de 10 mm entre a linha de interrupção e aquele ponto. Mesma situação aqui deste lado, 10 mm. Aqui a mesma questão, o mesmo valor. E aqui também aplicar o mesmo valor. Como estas cotas não são importantes para fabrico, não são relevantes, quando nós desligamos o Smart Dimension, elas pura e simplesmente desaparecem da área de desenho. Se por algum motivo quiserem voltar a editar esse valor, basta clicar na linha da vista interrompida, alterar o valor e ela não desaparece à primeira, mas se clicarmos na linha interrompida e voltarmos a clicar fora, as cotas desaparecem novamente. A vantagem agora é que vocês podem pura e simplesmente alterar a cota, o comprimento da peça para qualquer valor e por maior ou menor que esse valor seja, estas linhas interrompidas vão se encontrar sempre à mesma distância daquelas entidades da geometria. Okay? Temos que ter só atenção, lá está, como o SolidWorks é um software associativo, temos o desenho técnico associado ao ficheiro de peça. Sempre que alterarmos a peça, essa alteração vai ser transmitida para o desenho e podem-se dar casos deste tipo. Okay? Vamos abrir novamente a peça, alterar a cota para os 220 e voltar outra vez ao desenho. Ora, vamos então criar as vistas de secção para colocar aqui nesta região desta vista. Só arrumar aqui um bocadinho o desenho. E para criar vistas de secção, nós vamos criar uma vista de secção da transição e do cabo. View Layout, Section View. É uma vista de secção horizontal, total. Se fosse parcial, poderíamos usar aqui o All Section, que iria criar basicamente uma secção deste tipo. Neste caso, nós queremos fazer uma vista de secção horizontal. Aqui, mais ou menos, nesta posição. Aceitamos aqui estas opções e, consoante a posição onde colocarmos essa vista, ela automaticamente
inverte o sentido daquelas setas e estaremos a olhar para a peça daqui de baixo para cima ou de cima para baixo. Neste caso vamos colocar a vista de baixo para cima. Temos então aqui a nossa vista de secção. E reparem que está ali uma linha a tracejado que me dá o alinhamento à vista principal. Ou seja, sempre que nós criamos uma vista de secção, ela fica alinhada horizontalmente ou verticalmente à vista a partir da qual foi criada. Se tentarmos arrastá-la para a esquerda ou para a direita, neste caso aqui, não é possível fazê-lo. Ou seja, para movimentar a vista desta posição em que ela se encontra para esta posição daqui, nós vamos ter que quebrar o alinhamento com a vista pai, digamos assim. Botão direito em cima da vista de secção. Alignment, Break Alignment. E desta forma já podemos então movimentar a vista livremente para outra posição onde a queremos colocar. Então vamos agora analisar as propriedades da vista de secção. Ora, a vista de secção, nós quando a criámos foi de baixo para cima, mas nós podemos facilmente alterar essa opção, aqui em Flip Direction. Podemos inclusive alterar o valor, ou digamos, o índice da vista, de B para outro valor qualquer. E neste caso o que está a acontecer é que nós estamos a olhar para a nossa chave de roquete de baixo para cima e então estamos a observar a porção do cabo que neste caso em particular não nos interessa. Como é que nós podemos evitar isso? Slice Section. Ou seja, vamos ver somente a vista de secção da secção que está ali a ser da transição. O hatch não está propriamente bem preenchido. Se nós clicarmos com o rato aqui na secção, podemos ter acesso às propriedades do hatch, do preenchimento, que neste caso está a usar, segundo a norma, o hatch do material, mas nós podemos sempre chegar aqui e torná-lo um bocadinho mais denso, de forma a que seja mais perceptível ali o hatch. Finalmente, só nos falta alterar então aqui a escala da vista de secção para uma custom scale de 1 para 1 e colocá-la mais ou menos aqui a meio. Ora, mais uma vez esta vista tem que ser alinhada, vamos alinhar esta vista com a vista interrompida, para que quando tivermos a reposicioná-la, a vista de secção se mova juntamente com a vista interrompida. Então para esse efeito só temos que fazer mais uma vez o botão direito em cima da vista, secção, alinhar horizontalmente pelo centro, neste caso, e selecionar então a vista interrompida, e desta forma elas ficam alinhadas horizontalmente, mas ainda com a possibilidade de poder deslocar a vista de secção para a direita ou para a esquerda. O próximo passo então é fazer uma vista de secção aqui do cabo, ou da pega. Section View, horizontal. Neste caso, vou colocá-la mais ou menos aqui a meio, aceitar. E antes de colocar ou posicionar a vista de secção, nós podemos quebrar o alinhamento automático, simplesmente ficando a carregar na tecla Control antes de posicionarmos a vista, e desta forma poupamos o passo de quebrar o alinhamento entre as vistas. Uma vez quebrado o alinhamento, só temos então que movimentar a vista para o sítio correto, alterar mais uma vez aqui o hatch para igualar a outra vista que foi criada anteriormente, alterar também a escala da folha, a escala da vista que está aqui a ser aplicada, e mais uma vez alinhar esta vista então com a vista interrompida horizontalmente pelo centro, aqui com esta. Muito bem, escala, vista CC, vista BB, vista A, ou seja, reparem que o índice vai incrementando à medida que nós vamos criando vistas diferentes, de secção, de detalhe, e isto é definido onde? Mais uma vez, nas próprias propriedades da folha, nós temos aqui qual é que vai ser o Next View Label e os datums de toleranciamento geométrico. Ou seja, vocês podem controlar aqui quais é que são os valores.
E se por acaso uma das vistas for apagada, por exemplo, se nós apagarmos a vista B e formos introduzir outra vista de secção ou outra vista de detalhe completamente diferente, o SolidWorks tem uma opção de reutilizar essa mesma vista, ou seja, aqui nas propriedades do documento, se vier aqui a Reuse, procurar, temos aqui a opção de reutilizar, neste caso System Options, reutilizar vistas, letras de vistas que foram apagadas, vistas auxiliares de detalhe e de secção. Ora bem, temos então as vistas de detalhe de secção criadas, falta-nos só agora então criar aqui duas vistas isométricas a representar então a versão forjada comprida e forjada curta. Vou criar aqui uma vista de modelo, na chave de Roquete, isométrica, forjada comprida, pode ficar com esta escala, de 1:5, e aceitar. Para criar a outra vista, não precisamos fazer Model View novamente, aqueles passos todos. Se a vista também é uma vista isométrica, basta fazer Ctrl+C, clicar onde queremos colocar a vista, Ctrl+V e alterar então a configuração. Ou seja, nós podemos copiar e colar várias vistas ao mesmo tempo, vistas completamente diferentes. E neste caso vou alinhar também esta verticalmente pelo centro com esta vista daqui, de forma a que elas fiquem sempre alinhadas no desenho. As vistas estão criadas, só nos falta agora então aplicar as cotas, introduzir algumas anotações e arrumar aqui um bocadinho a disposição do nosso desenho técnico. Por exemplo, aqui as linhas de secção, das vistas de secção. Vamos puxá-las um bocadinho mais para fora. Aproveitamos que temos aqui esta extremidade da linha. E quando nós fazemos isto, reparem que estamos a deslocar a linha para cima e para baixo, ou seja, não estamos a colocar isto na mesma posição em que se encontrava antes. E exatamente por esse motivo é que a nossa vista de secção automaticamente fica com este tracejado à volta. Isto significa, por simplesmente, que a vista precisa de ser recalculada ou atualizada. Ao fazer o rebuild, automaticamente ela fica atualizada e desaparece aquela informação que a vista já não está fora de prazo, digamos assim. Mesma questão para a secção B. Okay. Reparem que está a precisar de ser atualizada novamente e já está atualizada. Tal como a vista de detalhe, esta linha da vista de secção é nada mais nada menos do que um sketch. E se vocês quiserem editar a linha da secção, só têm que carregar com o botão direito em cima dela e fazer Edit Cutting Line para editar a linha e eventualmente editar o sketch que está a dar o formato da mesma. Ok. Anotações então. Vamos começar por introduzir algumas notas no nosso desenho. Tudo o que tem a ver com a introdução de cotas e de notas é exatamente no separador Annotation do Command Manager. Vamos começar por introduzir uma nota associada a esta vista isométrica que aqui está. Eu sei que ela vai ficar associada à vista exatamente por causa do tracejado que está a aparecer à volta da vista. Ela vai ser centrada, deixa ser centrado e basicamente esta nota vai-nos apresentar o nome da configuração que está a ser representada na vista. Ora, o SolidWorks é associativo, okay? E basicamente o que nós vamos fazer é vamos associar esta nota ao nome da configuração. E como é que nós fazemos isso? Durante a edição do texto, em que nós já temos aqui texto que foi escrito manualmente, vamos então aqui ao ícone de Link to Property. Neste Link to Property, nós queremos ir buscar a propriedade do modelo que existe neste momento na vista selecionada. E podemos ver que é exatamente a chave de Roquete. E a propriedade que nós queremos ir buscar é a propriedade do nome da configuração. Reparem que automaticamente é preenchido aqui com o nome de forjada comprida. Clique fora e temos então ali a nota configuração forjada comprida. Se puser o gato lá em cima, podem ver que o título, o texto de configuração é manual e depois temos PRP View, SW, ou seja, Property da vista, SW Configuration Name da chave de Roquete. Ctrl+C na nota, clique nesta vista, Ctrl+V e
automaticamente o campo automático da nota altera-se para configuração forjada, para forjada curta, que é o nome da configuração da peça. E o que é que são estas propriedades que a peça tem? Isto já foi apresentado anteriormente e sempre que vocês estão a criar algum tipo de geometria, vocês têm as propriedades da peça, e que neste caso temos as propriedades custom, que são gerais para este ficheiro de peça em si, ou seja, curso online, na designação 1, designação 2, dureza e afins, tratamento de materiais e pesos, e têm específico da configuração, neste caso é o código, revisão e afins. E é estas propriedades que estão a ser preenchidas por aquelas que estão a ser capturadas por aquelas notas que foram criadas. SolidWorks depois tem outras propriedades mais automáticas, como por exemplo, se eu vier aqui introduzir uma nova propriedade, temos aqui algumas propriedades automáticas e algumas delas basicamente são o nome da configuração. Quem é que criou, a data de criação do ficheiro, quem é que é o utilizador que está com o login feito, e é exatamente essas propriedades que foram capturadas aqui relativamente ao nome da configuração. Relativamente às cotas, existem duas formas principais de introduzir as cotas. Uma delas são as cotas manuais, tal como fazemos quando estamos a criar um sketch, ou seja, usamos o Smart Dimension. A outra forma é importar as cotas do desenho 3D. Okay? As cotas que foram criadas, que foram aplicadas durante a modelação 3D. E isso é feito com o comando Model Items. Temos aqui várias opções. Selecionar pode ser de todo o modelo ou só de alguma operação em particular, ou seja, de algum Cut Extrude, Boss Extrude e por diante. E importar para todas as vistas ou importar somente para algumas vistas. Quer importar todas as notas, as cotas marcadas para desenho. Basicamente, todas as cotas que são aplicadas durante a criação de um sketch são marcadas para desenho. A vista vai ser esta. E nesta vista em particular, queremos representar as cotas da operação Handle da chave de roquete. E as cotas da transição da chave de roquete. Da operação Transition e da operação Handle. Nesta vista aqui, queremos representar, neste caso, as cotas da operação da cabeça. E é isso mesmo que acontece quando clicamos, então, numa face pertencente a essa operação. RAI 13, RAI 16, 19.19, e agora é só uma questão de arrumar um bocadinho o desenho, de forma a respeitar, digamos, as normas de desenho da nossa empresa, ou para ter uma melhor visibilidade nessas mesmas, em todo o desenho. Eu já mencionei que o SolidWorks é associativo, ou seja, nós estamos a ler em tempo real o desenho, a peça que estamos a representar no desenho técnico, e neste caso em particular, como estas cotas foram as cotas importadas do 3D, nós podemos a qualquer momento editar o valor das mesmas. Ou seja, se eu fizer duplo clique nesta cota 19.19, porque esta cota na realidade tem que ser algo na ordem dos 20 graus, o que acontece é que, como eu não fiz o rebuild automático após alterar a cota, temos então a informação que todas as vistas precisam de ser atualizadas ou reconstruídas. Ao fazer isto, podemos por simplesmente fazer aqui a rebuild. Temos a informação que todas as vistas já se encontram então atualizadas. E se abrirmos o ficheiro de peça, podemos ver então que a cota do 19.19 alterou para 20. Só para demonstrar novamente este efeito, esta associatividade entre as peças, entre os ficheiros. Se alterar aquela cota para 19 e voltarmos ao desenho técnico, automaticamente as vistas são atualizadas e os valores das cotas também. Neste caso nós queremos 20 graus. Vou já fazer o rebuild aqui para que todas as vistas fiquem atualizadas e está feito. Falta-nos só aqui representar nesta folha em particular alguns raios dos boleados. Vou fazer um dos boleados, tem que ser feito com a opção de Model Items, porque não se consegue obter o valor deste raio manualmente. E quando nós quisermos introduzir cotas manualmente, porque não foram dadas no sketch, porque normalmente nem todas as cotas que são aplicadas durante a criação do sketch
São cotas próprias para fabrico da peça. Okay? Às vezes temos a necessidade de colocar essas cotas manualmente no desenho. Para esse efeito vamos usar aqui o Smart Dimension e vou aplicar uma cota aqui de raio e outra aqui neste boleado. Muito bem. Só nos falta então aqui algumas situações, nomeadamente mudar a representação de algumas cotas que não nos interessam, acrescentar alguma informação aqui às anotações e mais uma vez existem duas formas de o fazer. Começando aqui pelas cotas de raio que se encontram inclinadas e encontram-se com este traço que aqui está. Uma das formas seria ir cota a cota, simplesmente clicar nela e aceder às propriedades da mesma para alterar essa informação. E tudo o que diz respeito, digamos, à seta e à visualização, temos aqui em Leaders, onde podemos, por exemplo, alterar a cota de raio para diâmetro, se assim quisermos. Ou então, ainda dentro da cota do tipo de raio, podemos dizer que não queremos ter a extensão da guia de cota. Podíamos ainda vir aqui a Custom Text Position e dizer que queremos que o texto fique horizontal. Alternativamente, e como temos várias cotas de raio ao qual queremos aplicar esta alteração, podemos ir diretamente às opções do documento e no Drafting Standard nós temos todas estas propriedades de visualização do nosso template, que foram aplicadas no nosso template, nomeadamente nas anotações no que diz respeito a balões, dátumos, notas e afins, dimensões, tabelas e vistas. Ora, relativamente aqui às cotas de raio, temos que ir então aqui ao separador Dimensions e Radius. E podemos ver então que podemos alterar todas as cotas para ficarem horizontais e eliminar aqui este tracinho, neste caso, que terá que ser feito através de alterar para a norma ANSI, em que nós queremos que estas cotas de raio sejam representadas segundo a norma ANSI. Poderíamos ainda mudar aqui a fonte, mudar a precisão, acrescentar toleranciamento automático a todas as cotas de raio e entre outras propriedades. Aproveito já para fazer o mesmo nas cotas de diâmetro, representação segundo a norma ISO, a segunda norma ANSI também. E já agora, carregando aqui no OK, podemos ver então que todas as cotas de raio ficaram assim na posição horizontal, sem extensão da guia, e só precisamos então agora de reposicioná-las para uma melhor visualização. A cota de raio 2, temos que fazer aqui só um passo extra, que é dizer que queremos cotar, queremos que a linha da cota seja ao interior do arco e inverter o sentido da seta, de forma a que ela vai ficar em contacto ali com a aresta. Okay? Relativamente às notas das linhas, das vistas de detalhe e das vistas de secção, ora, nós queremos acrescentar aqui a palavra detalhe, queremos acrescentar aqui a palavra secção, pôr a escala por baixo do título e alterar também o tamanho da fonte para ficar um bocadinho mais pequeno. Podemos fazer isso tudo anotação a anotação, ou mais uma vez, vindo às propriedades do documento, neste caso ao separador Vistas, Views, Detail, e dizemos que queremos usar, por exemplo, aqui o nome View Detail ou então Custom e escrever detalhe. Para a escala não queremos qualquer tipo de texto para a escala, não quero que apareça o valor escala à frente e queremos que esteja em formato de stacked. O mesmo para a vista de secção, ou seja, do tipo Custom, secção, stacked e bastaria carregar aqui no OK que automaticamente isto vai ser alterado. Mas antes de fazê-lo, quero alterar também o tamanho da fonte. Mais uma vez poderíamos fazer de anotação em anotação, ou só para a secção ou só para as detalhe, mas neste caso eu quero que seja geral para todas as anotações, para todas as vistas auxiliares, digamos assim, e em vez de estar com o tamanho 13, queremos com o tamanho 8,
aceitamos, ok, e automaticamente temos então detalhe, secção e secção aqui. Okay? Muito rapidamente foi tudo alterado, sem grande complicação. Antes de criar agora uma segunda folha, vamos falar aqui um bocadinho da legenda, porque falta-nos aqui alguma informação, nomeadamente designação e código. Regra geral, as pessoas estão habituadas a preencher estes campos manualmente, cada vez que criam um novo desenho técnico e inserem a vista, têm que depois preencher a legenda à mão, não é? Manualmente. Neste caso podem ver que alguns campos já foram preenchidos pelas propriedades que foram importadas da peça, e o que acontece aqui é que este template em particular, na designação, não tem esses campos de preenchimento automático. Então nós vamos ter que introduzi-los na legenda. Ora, a legenda, um desenho técnico normalmente tem duas camadas, nomeadamente a camada das vistas e a camada do formato da folha. Okay? Nós neste momento estamos a introduzir vistas e afins, e se tentar aqui alterar alguma situação da legenda, não consigo fazê-lo, não consigo selecionar, zero. Então eu tenho que entrar em modo de edição do formato da folha. E como é que isso se faz? Ou vamos aqui ao separador Sheet Format e fazemos Edit Sheet Format, ou então carregamos com o botão direito em cima da folha e fazemos Edit Sheet Format. Automaticamente todas as vistas desaparecem. Nós estamos, digamos, atrás das vistas, estamos a editar uma camada abaixo das vistas, e temos então aqui o bloco de legenda, que é nada mais, nada menos do que linhas, arcos, algumas imagens, algumas notas, okay? E exatamente são estas notas que nós vamos introduzir e capturar as informações da peça. Annotation, Note, vamos colocar uma nota mais ou menos aqui a meio, e a partir do momento em que nós temos uma peça inserida, uma vista de uma peça inserida no desenho técnico, e isto é muito importante, né, porque nós queremos capturar as propriedades uma propriedade dessa peça cuja propriedade vai ter o mesmo nome independentemente do ficheiro que utilizarmos. Okay? Tem que ser transversal. E o que nós vamos fazer é, primeiro inserimos uma vista de uma peça que tenha as propriedades que queremos usar na legenda, e ao inserirmos a nota na legenda, podemos então vir aqui, Link to Property, Model Found Here, queremos a vista especificada nas propriedades da folha, ou seja, é o ficheiro a partir do qual nós dissemos que queríamos criar um desenho técnico, neste caso é a chave de roquete, e vamos buscar a propriedade designação 1, que neste caso tem o texto curso online. Clicando fora, vou carregar na tecla Escape e vou criar outra nota, um bocadinho mais abaixo, onde vamos buscar a propriedade do modelo, que é a designação 2, ok, e temos então ali aquela propriedade. Se deixar o rato lá em cima, podem ver que PRP Sheet, designação 01. Onde é que está esta propriedade? Ora, se eu for aqui à chave do roquete, e se for às propriedades do ficheiro, podem ver que no Custom tem aqui designação 01, curso online, designação 02, seção chave do roquete. Falta-nos só mais uma informação, que é o código, neste caso, que é a formação 0S9, 001, FCOMP, ou seja, forjada comprida. Então vamos voltar aqui à edição da nossa legenda, inserir uma nota, mais ou menos aqui nesta posição, que vai estar linkada ao modelo apresentado aqui, e queremos ir buscar o código da peça. Ok. Forjada comprida, que foi a peça que foi introduzida ali, no desenho. A partir daqui é só uma questão de acertar fontes, posicionamentos. Por exemplo, se eu quiser que esta seção 9 tenha exatamente a mesma fonte e também que o curso online, podemos sempre usar a opção do Format Painter, o comando Format Painter, em que copiamos as propriedades visuais desta anotação para esta que aqui está. Okay. E, uma vez isto feito, podemos sair do modo de edição do Sheet Format, carregando aqui no lado direito, ou então, botão direito, Edit Sheet,
para voltar ao modo de edição da folha. Podem ver só aqui, antes de fazê-lo, em que temos aqui a propriedade material, a propriedade de tratamento térmico, quem é que foi o projetista, o desenhador, quem é que verificou, quem é que aprovou, datas, escala da folha. Ou seja, tem aqui toda uma série de informação que pode ser retirada automaticamente da peça que está a ser introduzida aqui. Gravar o ficheiro, muito importante. Não foi feito até agora. E vamos então continuar com a criação do desenho, acrescentando uma segunda folha onde vamos representar a maquinada e onde vou falar também um bocadinho de toleranciamento geométrico. Neste caso queremos usar o nome maquinada, a escala pode ser 1:2 e o template do formato da folha que vou usar vai ser este DA4, que é o que me dá o tamanho da folha e o bloco de legenda. Se vocês por acaso quiserem usar um formato A3, podem sempre vir aqui com o botão direito, propriedades da folha, e escolher, por exemplo, um formato A3, ok, em que a única situação que é alterada é o tamanho da folha e a legenda em si. Tem que garantir que os campos automáticos desta legenda são exatamente os mesmos que têm no outro bloco A4, por exemplo, para garantir aqui uma uniformidade, uma uniformização da informação. Mas todas estas informações das propriedades do documento mantêm-se preservadas e não sofrem qualquer alteração por alterarmos o tamanho da folha. Ora, quero voltar aqui ao formato A4 e vamos então introduzir aqui vistas da peça maquinada. Ora, View Layout, Model View, chave de roquete, queremos a maquinada comprida, quer a vista da direita e, aliás, quer a vista de topo também, à escala da folha, e vou colocá-la mais ou menos aqui nesta posição. Ora, a escala da folha tem que alterar mais uma vez, por aqui 1:2, e, além disso, aliás, não é 1:2, neste caso é 1:1, não, é 1:2, está correto. E neste caso eu quero rodar esta vista no sentido do ponteiro dos relógios cerca de 90 graus. Para rodar as vistas, nada mais simples, botão direito em cima da vista, Zoom and Rotate, temos aqui o Rotate View, ou então aqui em cima temos a opção de Rotate View e neste caso serão 270 graus neste sentido. Okay? A partir daqui vamos criar uma vista de detalhe daqui da região da cabeça. Temos aqui mais alguma informação que queremos ver representada no desenho. Reparem que automaticamente já temos aqui detalhe D e a escala. E agora vamos criar uma vista de secção mais ou menos centrada na peça. Vamos aproveitar aqui as relações de sketch coincidente. Colocá-la aqui para cima. Relativamente à visualização, nós temos aqui muita informação que não nos tem grande interesse, nomeadamente a questão das linhas tangentes que dizem respeito aos boleados. Ora, para eliminar esta visualização destas linhas, podemos fazer com o botão direito, Tangent Edge Removed, ou se quiserem que elas apareçam a tracejado, tem sempre aqui com uma fonte e aparece assim este tipo de visualização. Neste caso, em particular, quero estas vistas, estas informações removidas. Quero introduzir aqui algumas linhas de centro, marcações de centro de furos, Center Marks, para todos os furos, nesta vista que aqui está. Okay? E automaticamente temos então aqui as linhas. Neste caso vou só acertar aqui um bocadinho a dimensão das mesmas, para que elas fiquem ligeiramente mais pequenas. Ora, 4 mm. 4 mm. E aqui em cima a mesma situação. Quero ter aqui umas linhas de centro, nos furos. E Centerline. Poderiam ser feitas de duas formas. Poderíamos selecionar duas arestas que a linha é automaticamente criada. Ou então, se quisermos, Centerline, Select View, clicamos aqui na vista e automaticamente são criadas todas as linhas de eixo
neste caso, que atravessam de um lado ao outro. Estas que não interessam, podemos por simplesmente apagá-las carregando, selecionando e fazendo delete. Então, neste caso, o que é que nos falta fazer só agora aqui? Introdução de cotas e toleranciamentos geométricos. Mais uma vez vou recorrer ao Model Items. Vamos buscar as dimensões daqui de alguns furos. Neste caso em particular, como estes furos foram criados com o Hole Wizard, temos que ativar a opção dos Hole Callouts. Okay? E vamos introduzir aqui algumas cotas à mão no desenho, nomeadamente Smart Dimension. Por exemplo, esta cota daqui até aqui. Só que como nós queremos esta cota horizontal, temos que vir aqui a Leaders, Custom Position e pô-la horizontal e colocá-la, por exemplo, nesta posição. Outra igual aqui nesta região e também ela horizontal. Okay? E finalmente uma cota de distância entre estas duas linhas. Ora, nesta cota de distância é mais uma indicação para verificação depois das dimensões da peça. E neste caso nós queremos aqui um toleranciamento do tipo limite. E como é que isto se faz? Sempre que nós temos uma cota onde queremos aplicar o toleranciamento, basta selecioná-la e vir aqui a toleranciamento de precisão. Neste caso nós queremos uma cota do tipo limite. Temos o valor máximo e o valor mínimo. E ela basicamente pode oscilar entre 0,7 e 0,5 mm, com uma precisão de 2 casas decimais, e está feito. Outros tipos de toleranciamentos são possíveis de aplicar, como por exemplo o básico, okay? Ou bilateral, em que dizemos mais ou menos qual é o valor que queremos colocar, neste caso com 2 casas decimais. Ou então, podemos sempre controlar nas opções do documento, sempre que quisermos aplicar alguma cota do tipo linear, dimension linear, que seja aplicado toleranciamento automaticamente nessas mesmas cotas. Okay? E isto vai fazer vai adicionar todas as cotas lineares um toleranciamento básico aplicado aqui. Okay? Relativamente a toleranciamento geométrico, como é que este é feito? Basicamente temos que ser nós a introduzir essas mesmas informações. Primeiro começamos por fazer, por exemplo, aqui a introdução dos dátumos. Por exemplo, aqui um datum A. Aqui ao círculo, temos que pôr também aqui o datum B. E, basicamente, temos que criar a caixa de toleranciamento geométrico. Ora, vou só criar aqui muito rapidamente algumas informações de toleranciamento geométrico. Então, o símbolo de claridade. Diâmetro, a tolerância de 0.20. Condição máxima. Segundo o datum A. Ok? Temos então aqui a nossa caixa de toleranciamento que vai ser agregada a esta cota de 12 e vai ficar aqui presa à mesma. E vamos só aqui criar mais outro. Neste caso, relativamente ao centro, toleranciamento máximo de 0.1. Segundo o datum B máximo. E este vai ser agregado aqui a esta cota de diâmetro 9. Outros símbolos, como símbolos de soldadura, símbolos de acabamento, estas cotas estão mais, símbolos de tratamento de superfície e afins, têm sempre aqui estas opções, Surface Finish, por exemplo, neste caso vamos colocar aqui um nesta região, puxá-lo aqui um bocadinho para a esquerda, e podem sempre introduzir mais símbolos à medida que quiserem. Só nos falta aqui mais uma informação nesta folha, que é basicamente ir buscar as vistas isométricas, e o que vai fazer vai ser copiar, Ctrl C, Ctrl V, arranjar aqui um bocadinho a informação e alterar maquinada comprida, maquinada curta. A nota, como está associada, automaticamente é alterada. Reparem que na legenda sucedeu o mesmo, maquinada comprida.
e temos então o nosso desenho técnico criado. É só gravar e imprimir. Okay? Para a ação de hoje, mostrei-vos uma boa dose já de muita informação acerca de desenhos técnicos. Um bocadinho mais pormenorizado do que outros. Não, isto não fica por aqui. O desenho técnico tem muito mais para trabalhar, tem muito mais para experimentarem, okay? Para explorarem. Façam, okay? Testem bastante. Para esse efeito nós vamos providenciar-vos um ficheiro de peça e um PDF de uma sugestão para o desenho a fazer, para o exercício. Okay? Esta chave sexta vada 10 em 1, também conhecida como osso de cão, e vai ser disponibilizada dentro de algum tempo, algum dia ou dois, na nossa página da Schedule, curso online Introdução ao SolidWorks, e o vídeo também ficará disponível no nosso canal do YouTube. Quero desde já deixar-vos o convite para a próxima última sessão, que vai ser sobre o desenho técnico de conjuntos. Okay? Nós hoje só falar de peças, na próxima sessão vamos falar de desenho técnico de conjuntos, que irá ser realizada no dia 3 de novembro, também uma quinta-feira às 11h30. Okay? Recomendo sempre para visitarem a nossa página de Schedule ou do YouTube para ficar com mais informações sobre os próximos cursos. Se tiver alguma sessão anterior que não tenham tido possibilidade de ver, podem sempre vir aqui a Serviços, Formação, Curso Online de Introdução ao SolidWorks, onde disponibilizamos então os ficheiros de treino, okay? E os vários vídeos. Neste caso tem que inserir o manual, tem que fazer um pequeno login só, e depois é disponibilizado as várias sessões, ou então no canal do YouTube. A Schedule também tem aqui disponível todas as sessões anteriores que foram feitas até à data. Okay? Desde já despeço-me. Muito obrigado pela vossa presença. Bom trabalho.